no campo. Treino esse que foi fechado, mas ontem teve treino aberto, né? E no fim da atividade, alguns jogadores conversaram com a imprensa, deram entrevista. O Daverson, o Lianco, o Arana, eles elogiaram muito o Júnior Santos, atacante de 30 anos que veio do Botafogo, está em Belo Horizonte, passando por exames para assinar contrato com o Atlético. O Arana diz que é um jogador de muita velocidade, muito bom no 1 contra 1, que tem muito para agregar nesse time do Atlético, que agora está de olho em outro jogador do Botafogo, está lá no GE. Globo a notícia, o Galo ofereceu 4 milhões de dólares pelo Gregory, volante de 30 anos, mas a princípio o Botafogo não pretende negociar. Calma, calma, pessoal, não sai ainda do vídeo, não sai ainda. Tem aqui o show de choradeira do papagaio, quer dizer, do paparazzo rubro-negro, que já está aqui. Olha a cara do Brownie, pedindo fair play financeiro. É sério isso? Não era um desmanche, agora é fair play financeiro? Começou cedo esse ano, hein? Também tem aqui o Mauro César choramingando lá. Quer dizer, choramingando não, mas meio que desprezando, debochando e querendo relativizar que os valores não são bem esses sobre o Luiz Henrique, coisa que ele sabe fazer como ninguém, jornalistazinho, né, de meia tigela, não sei que jornalista é esse. É só um flamenguista travestido de jornalista que alguns ainda respeitam, mas não sei porquê. Bom, mas antes de continuar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem de 15, vários valores, cabe em todos os bolsos e você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um ótimo serviço, vocês mesmos que dizem, todos os dias para vocês, tá? Nenhum canal posta tanto conteúdo, tantas horas de conteúdo por dia quanto nós sobre Botafogo. Tudo sobre Botafogo, em vez de ver em vários canais diferentes, você vê aqui no nosso canal Notícia do Fogão, tá? Sem mais enrolação, bora ver a choradeira dos mulambos. O Flamengo agora trouxe o Juninho apenas. Realmente o Flamengo está modesto no mercado, não tem aí uma SAF que a gente percebe claramente que, não querendo criticar, eu acho que até de repente vai acabar sendo o caminho dos principais clubes do Brasil ter que partir para essa daí, porque é difícil você disputar. Quando você tem um país que não tem regulamentação da questão de fair play financeiro, e aí não estou falando nada contra o Botafogo, não tem nada que proíba fazer isso, eles estão fazendo o que pode fazer. Lá fora estão pegando o Textor em várias situações, ele está fazendo a contratação do jeito que ele sabe que no Brasil é permitido e está trazendo novamente, montando um super time novamente, como ele fez no ano passado. É permitido? Ok, é permitido, mas tem que saber até quando isso vai ser permitido no Brasil. Basta o Flamengo, de repente, pensar em virar SAF, que você vai ver. Flamengo e Palmeiras decidirem virar SAF, no dia seguinte vão regulamentar tudo. Enquanto é o Botafogo, daqui a pouco o Fluminense, ninguém fala nada. Mas quando for o Flamengo ou o Palmeiras, Corinthians, vocês vão ver. Na mesma hora vão regulamentar para não deixar acontecer isso. Porque quero até ouvir a opinião do Brown, com todo respeito. Ô, Papá, todo respeito. O fair play financeiro seria muito mais prejudicial para o Corinthians, que não é SAF, do que para o Botafogo, que é SAF. Porque a maior questão do fair play financeiro deve não todo é mundo. você gastar demais, é você dever, é você extrapolar seu orçamento, é você contratar jogadores. Por exemplo, o Corinthians ano passado contratou o Ranieri do Cuiabá. E ele tirou o Ranieri do Cuiabá, que era um dos principais jogadores do Cuiabá, que teoricamente estava disputando na mesma posição de tabela com o Corinthians, e ele tira um jogador, esportivamente falando, do Cuiabá, não paga. Ou seja, o Cuiabá tem perda técnica e perda financeira. E o Corinthians contratando o Depay. O Inter fez a mesma coisa com o Flamengo. Exatamente. O Inter foi para Libertadores sem pagar o Thiago Maia e ainda queria ganhar 2,5 milhões de euros em cima disso. E eu não estou falando mal do Botafogo, não. Eu estou dizendo que pode ser o caminho de todo o clube brasileiro, até o Flamengo mesmo, que ninguém quer. Mas pode ser o caminho, porque se você tem uma regulamentação que permite essas movimentações que o Textor faz aqui, se é permitido, ótimo. Agora, você está perfeito. Você está perfeito. Corinthians, correto. O Internacional, o que eles fizeram é absurdo. Fala, Brownie. Ele jogou pra você no ar aí, Botafogo. Cara, você tá achando tudo normal? Cara, assim, de verdade. Eu acho que, primeiro, completando sobre a questão do Carioca, né? Eu vou te falar, é justamente pela fala do Felipe Luiz que eu, particularmente, torço para que o meu time não vá pra semifinal do Campeonato Carioca. Eu prefiro que o Botafogo jogue a Taça Rio. Assim como eu preferi que o Botafogo jogasse a Taça Rio no ano passado e no ano retrasado. Por quê? Primeiro,
você vai jogar jogos, você vai ter um espaço de intertemporada para você se preparar para o Campeonato Brasileiro e para o início da Libertadores, para o início da Copa do Brasil. Você não desgasta tanto os seus jogadores, você joga jogos mais fáceis, óbvio, é muito mais fácil você encarar o Boa Vista do que você pegar o Flamengo, muito mais fácil você pegar a Portuguesa do que você pegar o Fluminense. Então, e além disso, você tem um aspecto do enfrentamento, né, físico, né, em que você naturalmente você vai desgastar e poder lesionar os seus jogadores, além do que o Filipe Luiz falou. Se aquele Botafogo que fez aquela transição toda certinha, depois veio o Arthur Jorge, as coisas começaram a caminhar, e ninguém lembra, né, quanto foram os jogos, né, contra, acho que foi Sampaio Correia e Boa Vista, né, ninguém lembra. Né? Eu me lembro de um gol bonito do Yarley, né, que a bola foi na gaveta, mas não lembro nem quanto é que foi o jogo. Se o Botafogo tivesse ido para a semifinal do Campeonato Carioca, talvez o Botafogo perdesse por 3-0 para o Flamengo e ia começar uma crise ali. Com certeza. Talvez o Botafogo perdesse o jogador lesionado, um atleta de ampla importância, sei lá, cara. Tô viajando aqui, o Marlon Freitas ou o Gregory se machuca, imagina, perde o jogador no restante da temporada. Sabe? Então, eu prefiro que o Botafogo não se desgaste em nada com o Campeonato Carioca, até mesmo a fase final. Justamente por isso, não tem mais o apelo, não tem premiação, né? Enquanto você tem uma premiação muito boa, né, no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, que em tese deveria acompanhar, sempre acompanhou o Campeonato Paulista em termos de peso, importância, charme, tradição, você não tem premiação. Então, enfim. E sobre a questão do fair play financeiro, né, cara, eu vou na linha do que o Pedrosa falou, que é justamente essa, né? Quando você... eu acho que hoje, por exemplo, um fair play financeiro, ele poderia ser muito mais prejudicial para um Fluminense do que propriamente para um Botafogo. O Botafogo é um time que ele está, ao mesmo tempo que montando, né, times de qualidade, ele vai tentando equacionar a sua dívida. A partir do momento que o seu balanço financeiro ele começa a ir para o azul, né, e você começa a arrecadar mais, né, com premiações, né, com as premiações de sócio-torcedor, bilheteria, premiações de campeonato, né, quando você ganha uma competição, né, quando você se classifica para uma semifinal de Copa do Brasil, mesmo assim você consegue uma arrecadação muito boa. Se você está fechando no azul, você está tendo a capacidade, você está tendo uma janela, uma abertura, né, uma metragem para você fazer investimentos maiores. Então, acho que o fair play financeiro poderia ser um problema para o Botafogo em 22, quando o Botafogo ainda estava fechando o ano no vermelho. Hoje, eu acho que seria, digamos assim, um limitador, mas não um problema. Mas eu entendo o que o Papa falou, só que eu acho que é uma questão que ela começou a ser discutida de novo agora. Né? Assim, a gente sempre teve clubes gastando mais do que deveriam e do que poderiam há muito tempo. O Corinthians continua sendo esse caso. O Internacional, o Palmeiras antes, né, quando se tinha... Né, assim, o Palmeiras eu acho que é um caso muito interessante, que ele fez uma SAF sem SAF. O Palmeiras teve um investimento, né, do Paulo Nobre, o Palmeiras teve um investimento da Crefisa. Em 2015, né, se você pegar aí os balanços financeiros, né, você pega o quanto que o Palmeiras arrecadou, o Palmeiras fecha o ano no vermelho, contrata um time inteiro e é campeão da Copa do Brasil. E começa a fazer a máquina girar dessa maneira. A grande diferença é que não tinha lei de SAF. Né, mas o Palmeiras ele fez uma gestão de empresa, de injeção de capital externo, mesmo no modelo associativo. E deu certo. Né? O Palmeiras hoje é uma potência do futebol. Mas, ô Brown, continental. Você concorda, passando ainda para você concorda que isso aí do Botafogo, o fato de estar... Eu não estou falando mal, eu digo que as leis aqui do Brasil, a regulamentação aqui, permite que o Textor faça esses movimentos. O Almada, por exemplo, está saindo de graça, vamos dizer assim, de graça. É uma movimentação dele, que ele decide como faz e reforça o Botafogo e está provando que o negócio funciona, velho. É isso que eu estou dizendo. A mesma coisa em relação ao Bahia, que eu acho que vai aumentar investimentos. Então aquele torcedor, você concorda que aquele torcedor, aquele sócio proprietário que hoje vota, conselheiro nos clubes, né? Do Palmeiras, do Flamengo e companhia, ele vai pensar, peraí, a gente tem condição de fechar uma SAF de quantos bilhões, Flamengo, Palmeiras? Vale a pena, então vamos embora. Porque olha o Botafogo aí, para disputar a gente vai ter que ter SAF. É isso que eu estou dizendo. Que os outros clubes vão ter que se movimentar. SAF não é a garantia de sucesso. E o Vasco tá aí para provar. Não é garantia, Pedro. Não é garantia, Pedro. Eu estou dizendo que isso aí. Tem a chance de conseguir igualar ali a situação. Tem que ter muito cuidado, porque SAF não é garantia. Assim como a gente tem modelo associativo com... tudo depende de pessoas e projetos. Exatamente. Sabe? Assim como você vai ter gestões bem intencionadas, né? E essa é a grande questão. Acho que muito clube tem potencial para virar SAF e teria uma facilidade maior para virar SAF e ter investimentos do que o próprio Botafogo, clubes com mais torcida, clubes que têm um potencial de arrecadação maior, mas por um aspecto político e de poder não viram. Porque, naturalmente, algumas dessas pessoas podem acabar perdendo poder, né? Eu acho que
O Corinthians pode ser um caso, o São Paulo agora está até pensando em negociar, terceirizar a sua própria categoria de base, porque quer manter, né, a condução do negócio, né? Não quer que outra pessoa tenha o domínio, né, da sua gestão do futebol. Então vai muito por esse caminho também, né? Agora também me chama a atenção, ainda dentro desse assunto, dá pra gente colocar dentro desse contexto, é que o Botafogo, né, até outro dia estava com problema de pagar premiação para os seus jogadores, ameaçaram greve, esse tipo de coisa aí, e que não é especulação, isso é realidade. Isso aconteceu, não se consumou, porque o Textor chegou a um acordo, conversou com os jogadores, todo mundo se reapresentou, e a greve, né, a paralisação, que podemos chamar assim, acabou não passando de uma ameaça. Mas o Botafogo, em meio a isso, e o Textor, em meio a alguns problemas também com finanças nos seus outros clubes, está anunciando agora de lavada, ou não anunciou ainda oficialmente, mas está contratando 3 jogadores do futebol russo. Bitelo, o Arthur e o Wendel. E o Wendel. O Wendel é jogador do Fluminense. Flamenguista o Wendel, hein? Flamenguista fanático. Criado em Xerém, né? Criado em Xerém. Todo mundo é Flamengo, né? Mas é flamenguista. O Brownie sabe porque ele compartilha vídeo de todos os clubes. Eu acompanho o Brownie, sou fã do Brownie. Brownie, eu sou teu fã. Eu assisto todos os seus vídeos, velho. Vou te falar. Você sabe, pô. Ele já postou várias vezes torcendo pro Flamengo. Isso não quer dizer nada. Ele é profissional e joga pra caramba. É a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada. Papa, o destaque do futebol brasileiro no ano passado, o destaque do Botafogo na Libertadores no Brasileiro era tricolor, ou não era o Luiz Henrique? Exato. E não jogou, não comeu a bola? Não, mas não tem nada a ver. Não comemorou gol contra o Fluminense e tal. Isso aí na hora H ali não conta, meu Mas eu acabei de falar isso. O cara é profissional e é meu amigo, inclusive. Isso, o Wendel me dou super bem com ele. Fala, Brownie, fala das contratações do Botafogo aí, que tal? Cara, assim, na verdade, né, o Papa tá aí para comprovar, ele já cobre o Flamengo há muito tempo, né? Enfim, eu acho que todos os clubes, cara, quando você tenta contratar um jogador do time russo, né? Dirigente russo é isso, eles querem o valor deles, eles querem o parcelamento deles, eles querem o prazo deles, respondem a hora que eles querem, né, cara? O russo é um pouco complicado de negociar. E eu acho que esse negócio, né, com o Luiz Henrique abriu portas para um relacionamento mais tranquilo, né, digamos assim, com o Zenit, para que o Botafogo pudesse contratar tanto o Wendel quanto o Arthur. O Arthur chega agora, né, e aí muito se fala, né? Por exemplo, você pegar, num primeiro momento que eu vi ali a contratação do Arthur, né? Foi até legal, né? Que o Arthur me seguiu. Logo depois que saiu a notícia, ele me seguiu. Eu falei, pô, cara, beleza, pode ser um sinal, né? Então, assim, mas eu falei, cara, se o Arthur vier para ser o substituto do Luiz, eu acho que é um nível abaixo do Luiz Henrique. Mas o que se fala no clube, internamente, quando você apura, liga para as pessoas, é que o Arthur chega para ser um substituto do Júnior Santos. E que esse substituto do Luiz Henrique ainda vai ser procurado. Tá? E aí eu não sei se chega para agora, eu acho que a janela pré-mundial ela pode ser muito importante para o Botafogo. Eu acho que o Textor ele vai olhar para essa janela e pensar não só em qualidade para o time, mas visibilidade do nome que pode ser contratado. O Wendel, né, a informação que ele chega em junho, a tempo do Super Mundial, o Botafogo está tentando antecipar essa chegada dele, que é difícil, que o Wendel é titular do Zenit, inclusive um cara com, apesar de ser volante, né, apesar de ser um meio-campista, não ser um atacante, tem muitos gols, inclusive é uma característica que a gente está vendo desses reforços do Botafogo. Né? Assistências também. Exato. O Botafogo está contratando jogadores, mesmo que não sejam atacantes, meias, tem muitos gols e assistências. Pode ser uma característica, pode ser um sinal, assim, desse novo Só para a modelo. gente ilustrar, que está aí na tela aí a arte das boas-vindas ao Luiz Henrique lá no Zenit, e tem essa negociação. O Luiz Henrique foi do Botafogo para o Zenit e outros 2 estão vindo para o Botafogo. Então estão os 3 aí. Os 3 têm a ver com o Botafogo, né? Exato. Só que um foi embora. Tem a ver uma coisa com outra na negociação? Não, na negociação, não. Eu acho que tem mais a ver a questão do relacionamento. Eu acho que isso pode ter estreitado. Vamos resolver tudo aqui de uma vez, mas não é uma troca. Né? São, de fato, negociações. Até o parcelamento, o prazo, né? Tudo diferente. O Bitelo, que por se tratar de um outro russo, né? Não é o mesmo russo daí, a situação não está resolvida. Né? O Bitelo, inclusive, não se reapresentou no Dínamo, né? Moscou, né? Acabou que gerou um desgaste, um atrito por lá, e ainda não está resolvido. O que eu tinha conversado com a pessoa dentro do Botafogo, que o caminho ele estava se desenhando, mas ainda longe de ser resolvido. O Bitelo chegaria sim para ser uma peça, por exemplo, para substituir o Almada. O grande problema o Textor acostumou mal o torcedor do Botafogo com o Luiz Henrique Almada. Embora o Botafogo tenha dinheiro, e o Botafogo tenha hoje uma visibilidade, digamos assim, o Botafogo está com moral no mercado, para o jogador olhar e falar, caramba, pô, o Botafogo, campeão da Libertadores, tem visibilidade para a seleção, posso ir? É difícil você encontrar jogadores que se encaixem tão bem quanto se encaixaram Almada e Luiz Henrique, né? Concordo. Pois é. Bota aqui na tela que todo mundo aqui pra gente poder bater um papo só sobre esse reforço do Botafogo.
bons reforços, né? Eu acho que em tese. Sim, sim. Eu tenho um pouquinho Ilan, de dúvida como é que tá o Wendel agora, tá? Enfim, eu não tenho visto também os jogos deles lá. Não, Tá bem, O Arthur, tá bem. o Arthur Tá bem. era avião, né? No Bragantino era avião. O Arthur no Palmeiras não foi tão bem, né? Nem na segunda passagem. Ele começa bem no Zenit e depois ele perde a posição, acaba ficando ali, mescla entre titular e reserva, né? O Wendel é o titular absoluto. O Papa sabe como é que tá o Wendel lá, Papa? Tá bem, tá bem. O Wendel, pô, cara, o Wendel é jogador, cara, fora de série. Tô falando pra vocês, é a maior contratação do futebol brasileiro. O Botafogo, o Textor, meu irmão, ele botou a quinta marcha, meu irmão, de novo e tá de sacolada, como você falou, Ilan. E eu não sou, cara, eu não sou esse, o cara é flamenguista, alucinado, tá falando de SAF e de fair play financeiro porque tá chorando. Não tem nada disso. O que eu falei é que os clubes que estão vendo acontecer. E o Pedrosa, até te explicando, Pedrosa, os clubes estão vendo, por exemplo, o Vasco não deu certo a primeira SAF, pode ser que a segunda dê certo, né? Agora, eu tô falando que a movimentação vai ser diferente, vamos falar, olha, acho que o jeito vai ser isso. Com relação, aí eu queria falar rapidamente até pro Brownie, com relação ao Luiz Henrique, até conversei com vocês no grupo, essa saída do Luiz Henrique para a Rússia é uma movimentação estratégica, tá? Chegou uma informação hoje cedo pra gente, que é também um interesse do Textor de colocar ele no futebol russo pela questão de punição de FIFA, por questão que pode estar envolvido lá, aquele problema lá também que o Paquetá, né, de aposta e tudo mais, e que o futebol russo tem essa questão de não estar ali tão, né, as sanções não caem da mesma forma. Hoje Até não o há Pedrosa me sanção explicou da mais FIFA, cedo. né? Porque justamente pela questão geopolítica, os clubes russos não estão nem jogando a Champions, né? Sim. E a Rússia não joga as eliminatórias. É isso. Então é estratégico, né, Pedrosa, que a gente estava falando. É uma situação que você leva para lá que não tem risco de acontecer alguma coisa. O Textor não é... Cara, se tem uma coisa que o Textor não é bobo. Tadinha. Só se faz, né? Porque só explicando, se o Luiz Henrique, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, sofre uma sanção da UEFA, o Zenit, por não estar jogando a Champions League ou qualquer outro clube da Rússia, ele não sofreria o fato de não poder jogar, né? Essa foi a conclusão que a gente chegou. Porque se a sanção é da UEFA, você, ali na Europa, tem os clubes que jogam as grandes competições. Europa League, Conference League e a Champions League. O Zenit já não está nessas competições, então o Zenit não perderia o Luiz Henrique para essa competição. Mas se for uma punição da FIFA, aí ele está proibido de jogar profissionalmente. É outro ponto, entendeu? É um outro ponto. E falando sobre os reforços, cara, eu acho que o Botafogo, não só sobre esses que a gente falou aqui, o Wendel, o Bitelo e também o Arthur, se a gente for pensar no David Ricardo, no Léo Link, são jogadores jovens, o Botafogo continua rejuvenescendo o seu time. O jogador mais velho que o Botafogo está contratando é o Wendel, que tem 27. O Arthur, se eu não me engano, tem 26. Aí o Léo Link tem 23. O Jair tem 19. O David Ricardo tem 22. Inclusive, então, a não renovação, né, de certos jogadores que saíram. por conta disso. Muito se fala o desmanche e tal, mas, Sim. cara, assim, muitos desses jogadores foram embora por opção do Botafogo, Sim. né? Se tivesse rolado uma proposta de renovação contratual, sei lá, cara, pro Eduardo, pro Tietê, né, pro Marçal, talvez eles ficassem no Sim. Botafogo, mas acabaram saindo até por isso. O Botafogo, ele contratou esses jogadores em 22, que montou o elenco às pressas, por salários maiores, mais elevados, e são jogadores de uma idade mais avançada. O Botafogo está querendo montar um time mais jovem agora, é uma questão de escolha. E eu acho que é uma escolha completamente coerente com o calendário do futebol brasileiro. A vitalidade vai ser extremamente importante, principalmente com 5 competições. Gente, são 5 competições. Você tem que planejar um time para jogar 80 jogos. É muito jogo. Então, Bitelo, meia esquerda, pode jogar por dentro, pode jogar um pouco mais por fora com a qualidade que ele tem. Aí o Arthur, ponta direita, mesmo que não seja do nível do Luiz Henrique, tá longe de ser um jogador comum. É um bom jogador dentro do futebol brasileiro. O Wendel, se você não tem o Gregory, o Marlon Freitas, o Alan também que tá lá, o Wendel pode funcionar como um camisa 8, o Wendel pode funcionar até como um terceiro homem de meio campo. Como o Tietê era muitas vezes esse cara mais coringa desse time do Botafogo. O David Ricardo chega, na minha visão, para ser reserva do próprio Barbosa e também do Bastos, mas o Jair chega para disputar a posição. Se o Jair conseguir ir bem nesse time do Botafogo, o Botafogo já tem 4 zagueiros aí que são confiáveis, podemos dizer assim. O Léo Link é o reserva mesmo do John, acho que são goleiros de prateleiras diferentes, mas o Botafogo vem reformando o seu time. Depois da debandada que aconteceu, porque aconteceu uma debandada, o Botafogo consegue voltar a ter um time
confiável, um time de qualidade. Não são jogadores que chegam aqui como apostas, são jogadores que saíram daqui como jogadores formados no futebol brasileiro. O Bitelo muito bem no Grêmio, o Arthur teve uma belíssima passagem. O Bitelo foi um dos melhores jogadores Exatamente. do Brasileirão no ano retrasado. E tem outro ponto, olha as estatísticas do Bitelo. Ele é uma esquerda que participa de gol, que dá assistência. Eu acho que isso é vital para o Botafogo. Então, assim, de todas as incertezas que o Botafogo estava tendo na última semana, nessa semana a resposta foi dada. E, novamente, o Botafogo vem para brigar por tudo que for disputar esse ano. Tá aqui embaixo, né? 400 milhões na janela de transferência, é uma grana pesadíssima. O Botafogo perdeu muito jogador, é verdade. Dá até pra gente falar em algum momento em desmonte, mas está repondo a altura. É o mínimo que dá para dizer. 400 milhões trazendo agora 3 de uma vez que estavam no futebol russo e todos os jogadores realmente com referências, né? Tem scout e tem dinheiro também, né, Papo? Agora, o pessoal tá perguntando aqui no chat pro Brown o seguinte: e treinador, hein? 400 milhões e nada de treinador. Ô, Ilan, não conseguiu. deixa eu só sair aqui Fala, rapidinho. Papa. A Raíza quer participar agora com vocês Tá aí, bom, tá? troca aí, Raíza faz a Simplício troca tá aí. entrando aí. Faz a troca, valeu. Ó, Abraço, tô saindo, valeu. Já, Brown, e aí? Treinador, hein? Pô, cara, assim, parece que é porque o Textor é aquilo, cara. A gente fala que ele não é bobo, mas ele é maluco, né, cara? Ele é meio. Ele é daquele jeitão dele, meio avoado, daqui a pouco ele mira numa coisa, né? E ele vai fazendo os desenhos dele do Botafogo na temporada. Né? Num dia ele chegou a falar: não tô com pressa, né, para escolher um novo treinador. A grande questão, o grande porém, né, que a torcida do Botafogo debate hoje, né, se tem a Supercopa daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas o Botafogo entra em campo contra o Flamengo, que é um time de muita qualidade, um time que tem o Filipe Luiz desde a temporada passada, para jogar a Supercopa, lá no Mangueirão. O Botafogo não tem treinador. Por enquanto vai ser o Carlos Leirias, que é o técnico sub-20 e que está comandando esse time no Campeonato Carioca. Ao mesmo tempo... Não é um contrassenso contratar esses caras e ficar com um treinador improvisado? Eu acho que não, porque o Textor, você pode discordar. Eu, por exemplo, o Textor, ele parece que ele não está dando importância para a Supercopa ou para a Recopa, que também acontece no fim de fevereiro. Eu discordo. Eu acho que é muito importante você chegar com moral, bater no rival e ganhar uma Supercopa, que é um torneio que o Botafogo não tem. Que vai disputar pela primeira vez. É muito importante. Taça, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é mais importante? Você contratar um técnico com pressa para jogar essa competição ou você ter calma, escolher um nome adequado para visar o que mais importa, que é o Super Mundial, a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Então tem essa segunda questão. E assim, óbvio, né, que é contraditório. Pô, você vai trazer jogadores, o técnico vai chegar e não vai querer utilizar. O Luiz Castro tá no mercado, né? Tá. Mas não tem chance, né? Não. Saiu muito mal do Botafogo. Eu acho que não é isso. Eu acho que o Botafogo avalia, né, que hoje o Luiz Castro não está na prateleira de qualidade que o Botafogo enxerga. O Botafogo era competitivo com o Luiz Castro, mas estava longe de jogar aquilo que se imaginava, né, para se jogar do jeito que espera, né, e que jogou no ano passado com o Arthur Jorge. Em termos de estilo de jogo, dinâmica, proposição, o Botafogo do Luiz Castro ele passa a dar certo quando ele reage. Né, e para reagir, o Botafogo entende que o Luiz Castro, assim, o custo-benefício não faria sentido. Né. Claro que foi ruim, né, ele ter saído porque o time estava encaixado daquela forma, embora não fosse o futebol mais vistoso de todos. Mas, de qualquer maneira... Acho que pelo fato do Botafogo ter muito, assim, tá muito sintetizado o que o Botafogo quer, o modelo, o estilo, a proposta da equipe, o Botafogo não vai contratar um técnico que tenha as características diferentes daquilo que está sendo contratado. Eu acho que para mim tá claro qual é a estratégia que você está traçando aí. O Textor está querendo escolher com calma, não vou escolher com pressa, tá tentando um aqui, outro. Tentou o Paulo Fonseca, né? Que recusou. Pois só que nessa ele tem essas loucuras. Aí vai... Caramba, tem o Paulo Fonseca, ele vai, já marca a reunião, ele é proativo, tem essa proatividade dele. Podia ter rolado. Dá para entender a estratégia, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Botafogo está atrasado nisso. Eu acho que não dá para você ignorar. Quanto treinador, concordo plenamente. Não dá para ignorar o fato de que o Botafogo está montando um elenco, está fazendo uma preparação, uma pré-temporada, sem o treinador que vai ser o treinador da temporada, sem o treinador que vai dirigir o Botafogo durante o ano. Então isso interfere sim na preparação, na forma de preparar, né? Enfim, nas estratégias em geral dessa pré-temporada, na montagem do elenco, porque está sendo montado um elenco sem a participação do treinador que vai assumir durante o ano. Não que o Botafogo esteja contratando jogadores que despertem dúvidas, são bons jogadores, sim, mas todo treinador quer indicar os seus jogadores, ou alguns jogadores favoritos. Então o cara vai assumir em março, já com o elenco pronto, já com o time no meio da temporada, aí vai parecer que é um treinador que está assumindo com o trabalho já em curso, né? Já está pegando o carro em movimento, assim como acontece quando um time troca de treinador no meio da temporada. E o Botafogo está tendo a oportunidade de montar o seu elenco de início, de começo, com calma, né, com pré-temporada, usando o time B, C, D no Campeonato Carioca, mas sem treinador. Dá para entender a estratégia,
Mas eu acho que isso aí não esconde que não é o ideal. Não é o cenário ideal. Essa loucura, né, quando eu falo, é que um treinador pode chegar, pode fechar daqui 2 dias e ele pode chegar em março. É sem exagero, é realmente isso. Diretoria, transações do Botafogo importantes para a temporada. O Botafogo que vai perdendo aí o Júnior Santos, o Luiz Henrique, o Almada, entre todos os outros jogadores do elenco, deixando o torcedor preocupado, evidentemente, mas agora vieram novidades, o Wendel e o Arthur do Zenit, que é o clube que acabou de ir, o Luiz Henrique, estão fazendo as suas voltas ao Brasil aí através do Botafogo. São 2 jogadores importantes, acho que o Arthur, coitado, o Arthur é um jogador que, pelo menos aqui no Brasil, no Palmeiras, ele jogava atacante mais pela direita, o Wendel é um jogador mais de meio de campo, mais volante, meia, mais volante do que meia. O Wendel, a gente tem muito pouca referência brasileira dele, né? Porque ele jogou um pouquinho tempo, ele jogou 2017 no Fluminense, fez um ano bom, nada assim absurdo nem nada. Foi vendido para Portugal, se eu não me engano, para o Sporting, deixa eu até conferir aqui, isso, para o Sporting de Portugal. E do Sporting em Portugal ele foi vendido. Ele foi vendido por 7 milhões de euros e de 7 milhões de euros ele foi vendido por 20 milhões de euros em 2020 para o Zenit. Portanto, está 4 anos jogando no Zenit. A gente tem, obviamente, pouca informação. A gente ouve falar, mas a gente não assiste, né, o Zenit jogar constantemente. Mas este jogador, eu acho muito bom jogador. Eu me lembro que quando ele saiu do Fluminense, ele me parecia um garoto cheio de coisa para evoluir e tal. Mas não é um garotinho, né, cara? Ele tem 27 anos. Então, assim, não é um jogador velho, obviamente. É um jogador que tem ainda futuro pela frente, mas não é aquele jogador tipo o Almada e Luiz Henrique que você compra com 20 e pouquinho para revender. Então você pode até revender, mas dificilmente você vai ter o valor de mercado aí de volta do jogador. A gente não tem ainda oficialmente os valores que foram pagos por nessas transações, né? Tem uma especulação do Zenit, uma especulação da imprensa europeia e tem uma especulação da imprensa brasileira. Então a gente não tem o valor cravado para dizer bom ou mau negócio muito claramente. Agora, pelo jogador em si, tá? Aí não, aí eu gosto, bem mais do que o Arthur, inclusive. Eu acho o Arthur bom jogador também, tal, mas assim, nunca no Palmeiras ele foi o cara, no Palmeiras, em alguns momentos ele foi titular, é um bom jogador, indiscutivelmente, mas assim, nunca foi um jogador extraordinário, que se coloca assim em nível de seleção e tal. E cara, tá no Zenit e tal, e chega no Botafogo numa posição que o Botafogo acaba de perder seus atacantes titulares e reservas, então é natural que o Botafogo vá buscar soluções. Claro que o torcedor do Botafogo não vai querer dizer que, pô, perdi o Luiz Henrique, perdi o Júnior Santos e tô feliz com o Arthur. Não, eu tenho uma expectativa no Arthur, é diferente. O Arthur pode suprir o Júnior Santos, por exemplo. Se ele jogar no máximo que ele pode surpreender, jogar muita bola. Isso. Acho que o Luiz Henrique não tem a menor comparação. Nós estamos falando de um jogador que, para mim, hoje é o ponta-direita titular da seleção brasileira, melhor jogador do futebol brasileiro no ano passado. O Luiz Henrique, para mim, é craque de bola. O Arthur é muito bom jogador. Acho que o Wendel encaixa, mas é uma posição que o Botafogo, em tese, se eventualmente realmente não perder nem o Gregor nem o Marlon, o Wendel, em tese, é melhor do que um dos dois, pelo menos, mas o Alan também era, né? E não conseguiu jogar. Então, é uma dupla muito entrosada, o time é muito ajeitado e tal, de forma que não é fácil também pro Wendel chegar na posição que ele joga no time dessa maneira, porque a não ser que você vá mudar ao ponto, porque o Botafogo não tem nem o treinador ainda pra gente imaginar isso, de jogar com 3 jogadores ali, né, e suprir a ausência do Almada com o Wendel, ou seja, vou jogar com 3 volantes, vou deixar os caras um pouco mais soltos lá na frente, sem tanta responsabilidade, e eventualmente jogar com os meus laterais mais soltos, etc, pode ser uma das opções. Mas, imaginando um cenário onde você faça a troca simples do time base campeão de tudo no ano passado, o Wendel entra para disputar a posição ali, para disputar essa posição não vai ser tão fácil assim. Pode jogar um pouquinho à frente dos dois, mas seria uma substituição ao Almada meio difícil da gente imaginar no primeiro momento. Pode o Wendel ser o terceiro homem de meio de campo e você ter um Savarino, Arthur, Igor e alguém jogando mais pela esquerda? Pode. Quem é esse cara pela esquerda a gente não sabe quem que vai ser exatamente. Mas o Botafogo vai repondo as peças ali dentro de uma realidade mais menos, eu diria que menos ousada do que em 2024, onde o Botafogo contratou 2 jogadores que dificilmente dariam errado, para alguns jogadores que
podem dar muito certo, mas que também podem acabar não explodindo, como o caso do Alan, como o caso de vários jogadores que não conseguem render tudo aquilo. São 2 bons jogadores, dependendo dos valores, eu acho que são ótimas contratações. Obviamente, se você falar para mim que você pagou 20 milhões de euros nesses jogadores, eu vou achar caro. Se você falar para mim, não, pagamos 6, 7 milhões de euros, eu falo, pô, maneiro, tal, jogador bom, de alto nível, mercado e tal, tem mercado para sair se precisar e tal. Então, são 2 jogadores que mantêm o Botafogo numa condição de disputa. O Botafogo continua jogando em alto nível. Vai ter lá as cerejas do bolo? Não. Ainda procura-se as cerejas do bolo. Aqueles caras que resolvem os jogos e os campeonatos, que são jogadores como Almada e Luiz Henrique. Esse cara, eu não sei se o Botafogo vai trazer ou não, né? Mas competitivo, indiscutivelmente, o time do Botafogo permanece. A saída do Júnior Santos, ela deu uma mexida nisso. Porque era aquele cara que, quando você falava assim, vou perder o Luiz Henrique, pô, mas o Júnior Santos tá voltando pro time. Mas agora não tem o Júnior Santos. Então, dá uma bagunçadinha ali, mas esses nomes começam a ajeitar a casa. Eu ainda acho que falta um cara. Falta o cara. E o Botafogo sabe disso melhor que eu. Então, com certeza, o Botafogo tá procurando esse cara. Agora, é hora de virarmos a página e falarmos do Botafogo em mercado da bola, porque o Botafogo e o Zenit da Rússia acertaram a transferência de 3 jogadores. O Wendel e Arthur estão a caminho do Glorioso. O Arthur já deve desembarcar nos próximos dias, nas próximas horas, no Rio de Janeiro para reforçar o Botafogo, enquanto que o Wendel, na nota que foi publicada pelo clube russo, só deve chegar ao Brasil em junho, na metade da temporada. O jogador e o Botafogo estão tentando antecipar essa liberação, mas o Zenit parece irredutível e só vai liberar no meio do ano. E, por outro lado, o Luiz Henrique está a caminho do Zenit. Então, Arthur atacante, aquele mesmo, revelado pelo Palmeiras, tem passagem pelo Bahia, né? O Arthur jogou também no Bragantino com o Claudinho, né? O Arthur está a caminho do Botafogo, assim como o volante Wendel, jogador também que foi muito especulado nos últimos anos aqui no mercado da bola, do futebol brasileiro. O Wendel e Arthur a caminho do Botafogo e o Luiz Henrique a caminho do Zenit da Rússia. Mauro César tá aí. O que me chamou a atenção na nota que foi publicada pelo Zenit, o Zenit fez muito isso com o Corinthians, né? Porque o Corinthians soltava algumas coisas aqui pra gente, de negociações que eles fizeram com o clube russo, e o Zenit depois publicava no site tudo detalhado, o que foi pago, o que não foi pago, as trocas de jogadores, percentuais. Dessa vez o Zenit não colocou os valores, né, dessas transferências envolvendo 3 jogadores, Mauro. E aí o pessoal fala em 33 milhões, 30 e poucos milhões, mas vem cá, como é que é isso? Paga pelo Luiz Henrique e os outros 2 chegam de graça pro Botafogo? O Zenit vai pagar 30 e poucos milhões e vai dar 2 jogadores, o Wendel e o Arthur, né? Pro Botafogo. É isso? Né? Mas tudo é possível. Depois que o Almada chegou de graça no Lyon, né? Então tudo é possível. Aliás, o Toulouse, se não me engano, está questionando, né? Essa negociação. Ou seja, na França já tem clube questionando. Pô, que negócio é esse? O Lyon está com um transfer ban, aí coloca o jogador, chegou de graça. O jogador tem um valor de 25 milhões aproximadamente, pelo menos isso, né, no mercado. Foi o valor aproximado que ele custou quando saiu dos Estados Unidos. Então, na França tem time reclamando. Não é só o órgão regulador lá, o DNGC, não é isso? Isso, que está questionando. Tem clube também questionando por razões óbvias. A situação do Lyon é assim, os times do bloco de cima querem que o Lyon... a não ser que o Lyon cumpra lá a meta financeira dele e se livre do transfer ban. Querem que o Lyon fique com o transfer ban e seja rebaixado, porque ele está com rebaixamento prévio, né? Prévio não, encomendado, ou provisório, digamos assim, né? Porque ainda não terminou a temporada. Por quê? Se acontecer isso, é menos um brigando por vaga em competição internacional. E os times do bloco de baixo, eles pensam a mesma coisa. Por quê? Se o Lyon for rebaixado, é menos um time para brigar contra o rebaixamento. Então, existe um interesse esportivo por trás disso tudo. Cai em 3 só, né? Cai em 3, são 18 times. Então, você tem ali as equipes de um bloco da tabela, preocupadas que o Lyon não consiga se livrar. A mesma coisa, é óbvio. A não ser que o Lyon corretamente consiga lá atingir a meta de 100 milhões de euros. A situação do clube francês é bem complexa. E essas manobras que foram tentadas, né, inclusive não conseguiu escrever o Luiz Henrique, já geraram, inclusive, choques. O próprio dono da Eagle já fez críticas lá à federação, já ouviu respostas. Né, e a situação é bem complicada. E isso impacta no Botafogo. E eu me lembro aqui que houve gente, todo respeito aos colegas, falando seriamente, debatendo há algumas semanas isso. Isso eu achei assim, muito curioso. Que o Botafogo estaria com a expectativa de vender por 60 milhões de euros.
Nenhum jogador saiu do futebol brasileiro, nem o Endrick saiu por 60 milhões. O Endrick sai por 35 com metas que podem atingir 60 milhões e o Estevão me parece que é algo parecido também, né? Ou seja, não existe, nunca houve um jogador que saiu daqui, 60, ainda mais um cara com 24 anos, que completou agora. Não tem um jogador que sai por 60 milhões, nunca houve. O Botafogo pode querer o que quiser, pode querer 100 milhões, mas daí a realidade vai uma distância muito grande. E o detalhe, acaba que, não, ele vai para a Premier League, falaram isso também. Não, ele vai para a Premier League. Que Premier League? Vai para a Rússia, onde você joga só na Rússia, como já foi dito aqui, está em guerra, então não participa das competições internacionais, certamente vai ganhar bem, né? Mas vai jogar lá em São Petersburgo, né? Que dizem que é muito bonito, não conheço. E vai morar lá e vai jogar o Campeonato Russo, a Copa da Rússia, aquelas coisas que tem lá para jogar. Vai ficar lá jogando lá e, enfim, vai se esconder também, né? Um tempo. E aí existe uma outra questão que não pode ser ignorada no contexto do Luiz Henrique, que é a suspeita de envolvimento em apostas. Isso foi amplamente divulgado pela mídia, já houve repercussão na Espanha. Então, qualquer clube que faça uma contratação, ou que fizesse a contratação, né, ficaria com o pé atrás. Né? A Fiorentina teria manifestado interesse. Então, uma pessoa me disse, uma pessoa que mora na Europa, falou, olha, que a Fiorentina queria, mas queria uma cláusula de proteção para a eventualidade do jogador, que nem foi do Flamengo com o Paquetá ano passado. A proposta do Flamengo foi uma piada. O Flamengo chegou para o West Ham e propôs o seguinte, não, você manda o jogador para cá, a gente vai pagar uma grana para vocês, que era uma grana que não era significativa para o West Ham, como se fosse um empréstimo, né? Durante o período de contrato do jogador. Agora, se, digamos, o Flamengo fosse pagar, sei lá, 2 milhões de euros, né, para ter o jogador por um ano, e mais os salários. Aí o jogador viria para o Flamengo. Se em algum momento ele fosse punido, interrompe o contrato. Ou seja, eu não tenho mais jogador, não pago nem para você nem para ele. Zerou. Claro que os caras não aceitaram. O dono do West Ham pensou que, para pegar essa caraminguá aqui, deixa ele jogando aqui para mim, até enquanto der, fica jogando aqui. Isso não vai mudar a minha vida, né? Eles já estão tomando um prejuízo, que poderiam ter vendido o jogador por uma fortuna para o Manchester City, ele não foi, por conta dessa história. É claro que o Paquetá está numa situação mais delicada, muito mais delicada, porque ele está podendo ser até banido e tal, mas o caso do Luiz Henrique não é ignorado no mercado por razões óbvias, você não sabe o que vai acontecer. Se ele vai também entrar na mira aí da FIFA, ou de alguma federação que queira puni-lo, ou não, da Espanha, onde ele jogava no Betis. Então isso também torna uma negociação mais difícil. E o mercado russo é um mercado excêntrico, assim, é diferente, né? Então vai para lá. Talvez tenha sido a sua única opção nesse momento. Agora, quanto vai para o Botafogo? Os franceses dizem que se entrar dinheiro vai para o Lyon. Você pega aqui o pessoal na imprensa francesa, não só a equipe, os jornais todos lá, os sites falando isso. Não, o dinheiro vai para o Lyon. E o próprio dono da holding deu uma declaração, acho que foi no final do ano passado, né? Assim que o Botafogo foi campeão, dizendo que o Lyon tinha ajudado o Botafogo, né? Porque os jogadores foram contratados, ficaram aqui no Brasil, os dois principais, o Almada e o Luiz Henrique. Né? Um veio dos Estados Unidos, outro veio da Espanha. E que agora era a hora do Botafogo ajudar. Né? Tanto que aquele cheque que ele aparece no campo com o cheque de campeão da Libertadores, aquilo repercutiu bastante na rede social entre os franceses. Não, essa grana é nossa, esse dinheiro vem pra gente. Tem que ajudar o Lyon. Porque o Lyon tem que atingir 100 milhões em vendas. E está distante disso ainda, né? Não conseguiu ainda se aproximar desse valor. Então, Pedrinho, honestamente eu não sei o que o Luiz Henrique foi fazer lá. O dinheiro deve ser bom e tal, mas, veja, o Zenit hoje, como a gente falava há pouco, ele é um clube cada vez mais esquisito. Ele tem vários bons jogadores do seu elenco. Inclusive, aqui no Brasil sempre se falou, pelo menos há muito tempo se fala no Wendel, e o Zenit, na verdade, tem um outro volante muito bom, que é o Vilmar Barrios, né, um jogador colombiano, que atuou pelo Boca e tal. Ninguém fala nele aqui, deve até ser mais barato que os brasileiros. Também nos últimos tempos se falou do Claudinho. O Claudinho é um jogador que faz uma temporada complicada, só um gol. O campeonato já teve 18 rodadas, mais jogos de taças e tudo mais, e ele só fez um gol até aqui. Então é um jogador em relação ao qual hoje o Zenit também não faz lá tanta questão assim de contar. Mas os russos veem nele, claro, sempre uma boa moeda de troca, especialmente para o mercado brasileiro. Aí então o Zenit vai e contrata o Luiz Henrique. Veja, o Zenit só tem jogo agora, pelo Campeonato Russo, na primeira semana de março. O campeonato tradicionalmente para aí por uns 40 dias, por conta do rigor do inverno russo. Então ele para em dezembro e volta em janeiro, mas agora, como os russos não têm o que fazer em relação às competições europeias,
Então eles acabam voltando depois, vão voltar só nessa primeira semana de março. E isso significa que até lá o Luiz Henrique vai ficar inativo, ele não vai ter jogo. Como é que o Dorival, por exemplo, justificaria uma convocação do Luiz Henrique parado para a seleção brasileira em março? Então, exatamente, 1º de março. CSK, o jogo. 19ª rodada do campeonato. Então vai ficar parado. Aí vai ter convocação para a seleção brasileira. E aí, como é que o Luiz Henrique vai ser convocado se ele está parado? Então, esse, para mim, já é uma questão que o jogador, sobre a qual o jogador tem que refletir. Segunda coisa, ele vai, como até a gente já falou aqui há pouco, para um mercado que hoje está marginalizado, né? A Europa não inclui mais os clubes da Rússia. Então ele vai jogar só campeonato russo. Então, acho que para o jogador, profissionalmente pensando em carreira, é algo complicado. Aí vem essa questão de como é que vai ser feito o pagamento. Isso vai ser feito para o Botafogo, para a Eagle, onde é que vai ficar o dinheiro? Esse dinheiro, ele vai ser levado para o Lyon para tentar pagar uma parte desse débito, aliás, desse débito urgente que o Lyon tem. Então, a gente não sabe ainda, né, como é que vai ser isso tudo. O fato é que, para mim, é uma transação bastante esquisita. Aliás, desculpa, uma última coisa. O Luiz Henrique vai para a Rússia, hoje com o status de jogador titular de seleção brasileira e tal, custando a mesma coisa que o Vitor Reis para o Manchester City, lembrando que o Vitor Reis é um jogador que tem aí cerca de 20 jogos como profissional. E a transferência foi concluída entre Palmeiras e Manchester City. O City já fez o anúncio do jogador, né? Vitor Reis, zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, 37 milhões de euros fixos. E parece que para por aí, não tem nem bônus no acordo envolvendo o Vitor Reis. 37 milhões de euros fixos no contrato entre Manchester City e Palmeiras até 2029. Raí Monteiro, tá aí. Luiz Henrique deixando o Botafogo, vai ficar meio escondidão lá na Rússia, não é, Raí? Bem distante dos 45 inicialmente noticiados, né, sobre o Vitor Reis. O Vitor Reis, exato. Pro Luiz Henrique, eu acho que é um péssimo negócio, pessoalmente, né, para o jogador. Hoje ele é um jogador de seleção brasileira, sempre convocado, em um ou outro jogo com a possibilidade até de sair jogando. Ele vai se esconder no futebol da Rússia, não tem outra coisa para dizer em relação a isso. O futebol da Rússia, por todos os motivos que a gente já citou aqui, falando antes da questão do Lohan com o CSK, hoje é um futebol que não é visto, e não é só aqui no Brasil, ele não é visto na Europa, não é visto nos grandes centros. Então, para o jogador, eu acho que é um péssimo negócio. Para o Textor, me parece ser um negócio bom, ele está precisando de uma grana lá para reforçar o caixa do Lyon, como o Mauro e o Piperno já citaram. Esse dinheiro provavelmente vai para lá, já que ele tem contrato com a holding, né? O contrato dele, ele não era jogador do Botafogo, era um jogador da holding que estava no Botafogo, assim como o Thiago Almada, que foi emprestado sem custos pro Botafogo e depois emprestado ao Lyon também sem nenhum custo. Então, para o jogador, eu acho que é um péssimo negócio. Agora, tem outras questões, né, em relação ao Botafogo, que nesse processo, pelo modelo de SAF que ele tem, ele é um passivo que não tem muito o que fazer, né? O Textor vai lá com a sua empresa, coloca os jogadores e tira quando quiser. E o Botafogo não tem muito o que fazer em relação a isso. Agora, eu acho que tem outros problemas. Hoje a gente está no 21º dia do ano, o Botafogo está aí há um pouco mais de 10 dias de disputar o primeiro troféu do ano, que é uma mera formalidade, mas tem ali uma rivalidade com o Flamengo e tudo mais. O Botafogo não tem um treinador. E não é que não tem um treinador, mas está ali acenando com um ou outro, tem uma entrevista, tem uma aproximação. O Botafogo não tem nada. Tentou o Jardine um tempo atrás, não caminhou o negócio. O Jardine preferiu a estabilidade do futebol mexicano, que paga muito bem, aliás. Ele está lá iniciando a tentativa do tetracampeonato consecutivo no América do México. Fez ontem uma consulta pelo Paulo Fonseca, que há pouco foi demitido do Milan, português, que até ficou conhecido como Zorro, né? É que ele se vestia assim nas entrevistas quando treinava o Shakhtar Donetsk, e nada também. E está em busca aí de um plano C, de um plano D, de um plano E, e não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, isso é uma coisa, desculpa. Acho que agora o plano C é o técnico do Santa Clara, né? O plano D, o plano E. E é importante a gente lembrar também, né, que não é a primeira vez que isso acontece. Com o Luiz Castro foi a mesma coisa, o Botafogo ficou ali 3 meses esperando pelo Luiz Castro no começo do ano, o estadual inteiro. Com a busca pelo Arthur Jorge aconteceu algo semelhante na temporada passada. Então tem um ponto aí para a gente olhar assim dentro dessa administração do Botafogo e do trabalho que tem sido feito,
para essa questão do técnico e a montagem do elenco também, porque já é o 3º ou 4º ano que o Botafogo monta um elenco, desmonta e vai remontar outro, monta um elenco, desmonta e vai remontar outro. Então não tem sequência, o trabalho não tem continuidade, né? Se fala muito de continuidade, essa é uma palavra quase que mágica, continuidade de treinador, continuidade do grupo de trabalho, para que o time tenha um projeto, né, e consiga se manter forte durante muito tempo, e a gente não está conseguindo observar isso no Botafogo. Então acho que esse é um ponto também que precisa ser analisado dentro dessa gestão que é feita aí, capitaneada, né, pelo Textor e feita por outras pessoas no Botafogo. O campeão da América recebe o Volta Redonda em busca da reação. Um bombardeio! Tiro, porrada e bomba! Campeonato Carioca é na Band. Campeonato Carioca, é claro que é aqui na Band, hora das notícias de Botafogo e Vasco com a Gabi Marino. O Botafogo enfrenta o Volta Redonda nesta quarta-feira no estádio Newton Santos pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso chega para a partida depois de uma derrota por 2-1 para o Sampaio Corrêa. A equipe é a 8ª colocada na tabela com apenas 3 pontos somados. Botafogo vai mandar mais uma vez a campo a maioria dos jovens da base e também alguns jogadores que foram pouco utilizados na temporada passada. A missão é conquistar 3 pontos para alcançar o G4, zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Cara, eu vejo uma equipe muito confiante, igual a gente falou no início, buscando sempre evoluir. Vamos aproveitar hoje, vamos em busca desses 3 pontos para se manter ali no G4. Além disso, o Botafogo tem forte interesse na contratação do técnico português Vasco Matos, que atualmente comanda o Santa Clara de Portugal. No entanto, ainda não há nenhuma negociação em andamento. O Glorioso está sem treinador desde a saída de Arthur Jorge para o Al Rayyan do Catar. John Textor, dono da SAF do Alvinegro, segue mapeando o mercado para encontrar um novo comandante. Bom, e aí está, né? Maurinho fez as suas relativizações, as suas insinuações. Como jornalista que ele é, em vez de falar, teria que ter apurado antes de fazer insinuações e comentários levianos, mas a gente sabe que jornalista ele não é, né? Ele tá ali fingindo ser um. Pode ter diploma e tudo mais, mas ele não sabe fazer jornalismo, não sabe apurar, né? Averiguar, ligar para as fontes, né? Dar a versão de um, versão de outro, não sabe. Se envolve o Botafogo, se envolve o rival do Flamengo dele, ele vira só um blogueirinho, só um hater qualquer, que usa a mídia, né? Usa os canais de comunicação que dão espaço para ele de forma errada para destilar o seu veneno. Ah, Rafael, você deu espaço para ele também. Aqui no canal a gente traz tudo que sai na mídia sobre o Botafogo. Placar, Jovem Pan, Globo, Band, ESPN, Sport TV, SBT, Rede TV, Record, tudo sobre o Botafogo a gente traz. Porque se for filtrar que um gosta de ver fulano, outro não gosta, não traz ninguém. Então a gente traz tudo, vocês decidem que vocês assistem ou não. Só pular uma parte pro vídeo, para o próximo programa e tudo mais, tudo certo, tá? E a gente traz para refutar, né? Traz para mostrar como eles são ridículos com esse choro, com essa pirraça deles com o Botafogo. Aturem ou surtem, vão ter 2 trabalhos. O de não aturar, perder tempo aturando, surtando, e depois aceitar que o Botafogo veio para ficar. E vocês podem ter traumas de infância com o Botafogo, que batia muito em vocês, mas agora o fogão voltou e o maior pesadelo de vocês tá aí, batendo na porta de novo para fazer mais um ano de tratorada em cima de vocês. Fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, vários valores diferentes, mas com 3, com 5 valores simbólicos, cabe em todos os bolsos. Você já ajuda muito, já é o canal que mais produz conteúdo sobre Botafogo por dia. Ninguém tem o número de horas postadas de conteúdo sobre o Fogão que nós temos aqui todos os dias. Ninguém na internet brasileira, ninguém. Então, ajuda a gente. Tamo junto sempre, até o próximo vídeo.